Minha gente, cadê você, povo de Deus? Cadê você, povo de Deus? Diga para mim aí como é que estão as coisas aí na sua região. Nos atualize, ok? Já chega dando o seu like, já chega fazendo igual o Roberto Macedo aí, virando assinante do canal. Nos ajude, ok? Desse enfrentamento desse tempo. Quando você dá o seu like já de chegada, quando você coloca o número 1 e a sua cidade, diz o estado, como as coisas estão aí, ok? Como você está se preparando para a lua de sangue, essa madrugada aí está prometendo, né? Mais acontecimentos a nível de planeta, ok? Você fica ligado na gente aqui. Você também vire assinante, igual o Roberto Macedo. Gratidão aí, Roberto. Printa, manda para a gente para ganhar o seu mimo. Venha fazer parte dessa linha de defesa em favor da humanidade e da fé cristã. Então, você é nosso convidado a entrar no Geburá, você é convidado nosso a estar presente no Esquadrão Águia, estar no Código de Enoque, no TIC, no Terapeuta Integrativo Cristão, no Neuroclube, lá com o Santo Bill, ganhando em dólar. É um bom momento para você ganhar em dólar, gente. É agora. Você que está nos Estados Unidos é 2,5 vezes. Você que está na Europa é 1,5 vezes. E você do Brasil, você ganha em dólar sem ter que sair de casa. Meu Deus! Santo Bill, manda para a gente aí. Nós vamos agora estar recebendo o nosso comentarista intergaláctico, interplanetário, internacional. Meu Deus! Efraim Geburá, para nós termos a ideia do que está acontecendo, porque arrebentaram com a cabeça da Hidra e parece que novas cabeças, como Efraim falou, emergiram e o apetite por sangue agora é total, porque levantaram a bandeira vermelha. Eles hastearam a bandeira vermelha lá no Irã, e isso significa implantar o terror global. Vou repetir: implantar o terror global. Então, você entrou, faça igual a Tatiane, né? Faça a sua oferta aqui, nos ajude, ok? Qualquer valor, gente, 5 centavos de real, dólar e euro, você já começa a impulsionar o conteúdo. Quanto mais você puder doar, mais o algoritmo entrega. É assim que ele funciona, tá bom? Efraim, seja bem-vindo, meu amigo. Obrigado, doutor Alex. Boa tarde a todos aí, que já está entrando no importante. Agradecer já a Tatiane, que já contribuiu. Assim que entrou, já entrou contribuindo, marcando presença aí. E é muito importante que você faça parte aí da nossa entourage, da nossa luta aí, do nosso grupo de batalha, de resistência ao anticristo, que já está atuando no mundo. O espírito do anticristo está mais atuante do que nunca. Nós estamos vendo aí a grande comoção mundial que nós estamos vivendo, o medo, o receio, a falta de expectativa de um futuro melhor, e isso tudo aponta para a manifestação deste iníquo, que em algum momento esse espírito vai pegar aí num homem que já está aí se preparando para receber esse batismo do mal pelo dragão, né? Agradecer ao Edmilson também, que está nos ajudando desde lá, parece ser dos Estados Unidos, e, né? Então, obrigado aí pela contribuição. E vamos seguir aí. Eu não sei se você viu, doutor Alex, mas 3 caças americanos caíram no Kuwait. Fogo amigo. Os 3 caíram com fogo amigo, não foi o Irã, até porque cairia no Kuwait. Os 3 pilotos tiveram que ejetar porque foram atingidos por armas amigas. E parece que foi o próprio Kuwait que não soube definir o alvo e acabou acertando os caças
americanos dentro do seu território, em cima do seu território. Né? Eu acho que detectaram pelo radar algo voando e mandaram ver para cima, e quando foi ver era o caça dos aliados. Né? E foram 3, pô. 1, tudo bem, 2... e outra coisa, o Irã afirmou que atingiu o gabinete do primeiro-ministro de Israel. E é mentira, não atingiu coisa nenhuma, mas eles, para o povo deles, disse que atingiu. Mas eles estão atacando todo mundo. O Emirados Árabes virou alvo preferencial. Eu até publiquei hoje uma imagem que o Emirados Árabes conseguiu... O que eles interceptaram já é considerado o maior ataque aéreo da era moderna. De mais de 700 coisas que eles tiveram, né? Vai lendo aí os agradecimentos que eu vou abrir aqui quais foram os números. Aqui, ó. 541 drones, 2 cruise mísseis, 2 mísseis de cruzeiros e 165 mísseis balísticos. O total foram de 708 projéteis em 48 horas. Então, dentro desse tempo, foi o maior ataque moderno. Seu microfone está desligado, tá, doutor? Por isso que eu continuei falando. Não estamos te ouvindo. Eu não estou te ouvindo. O pessoal está ouvindo aí, doutor Alex? Que aí pode ser problema no meu aqui. Tem alguém aí que pode dar um retorno? Doutor Alex está sendo ouvido, pessoal? Acho que nem eu, nem você, doutor Alex. Porque então... Não, acho que não está ouvindo nenhum dos dois. Estavam me ouvindo, ó. Aí botaram aqui. Estavam me ouvindo. A gente continua sem te ouvir, doutor Alex. Vê se o seu microfone não está desligado. Então, ó. Estão confirmando aí que eu estou sendo ouvido. Então, enquanto você vai ter que... Não estamos te ouvindo. Vou continuar aqui. Então, vamos nessa. Mas você está me ouvindo, então, né? Está me ouvindo, doutor Alex? Doutor Alex, está me ouvindo? Tá bom. Veja só, os democratas estão desesperados nos Estados Unidos com medo das células iranianas adormecidas. Eles estão subitamente preocupados com essa possibilidade, e os mesmos democratas que deixaram todos eles entrarem. É a reportagem de um jornalista de direita dizendo que agora que eles abriram a porteira no governo Biden-Harris, eles estão preocupados que, dentre esses milhões que entraram, estão vários ativos do Irã com células adormecidas. Para você ter uma ideia, teve um atentado e 13 pessoas foram baleadas em Cincinnati, no estado de Ohio, e ainda são imprecisos, estão sendo definidos, mas muitas pessoas estão se perguntando se este é mais um terrorista do Irã ou o que apoia o outro país. Por quê? Porque em Austin, Texas, no dia anterior, antes de ontem, mais de uma dúzia de pessoas foram baleadas e 3 morreram por um homem vestindo roupa com a inscrição propriedade de Alá e uma bandeira iraniana. Então, há 2 dias atrás, em Austin, 12 pessoas foram mortas e agora 13 pessoas foram mortas ontem em Ohio, né, em Cincinnati, Ohio. Então, há possibilidade aí muito grande de estar vendo ataques de células adormecidas. Doutor Alex, voltou. Você está me ouvindo? Estou te ouvindo, meu jovem. Você fez umas... meu jovem, você fez alguma regulagem aí que voltou. Troquei o microfone aqui. Tá explicado. Era o microfone que estava te mutando aí, ó. Faz parte, né? A tecnologia tem dessas coisas. Agora, Efraim, esse problema agora aí dessas benditas células espalhadas pelo mundo. Até agora, nada aconteceu.
Não, Será que aconteceu. Acabei de falar, aconteceu antes de ontem em Não, eu Austin. vi, mas isso eu olhei essas matérias e eu não consegui ver o braço deles nisso, mas sim os simpatizantes. Não pareceu ser algo orquestrado, né? Não, mas Até olha só, a célula adormecida, ela não tem orquestração, ela vai acontecendo esses ataques chamados ataques. solitários, lobo solitário. E isso são ataques completamente não coordenados. Eles vão se manifestando e vão marcando o território. Por exemplo, o cara antes de ontem, ele estava com uma camisa escrita, com uma roupa escrita propriedade de Alá e estava usando a bandeira iraniana. Ele não precisa ter provas de que ele foi enviado com esse propósito e esperou. Eles vão investigar, mas ele já é considerado uma célula adormecida, porque a célula adormecida pode ser esse trabalho meio cinematográfico do cara que fica ali anos vivendo uma vida normal, e o dia que aperta um botão lá, uma frequência muda dentro dele e ele vira um berserker, né? Ele vai matando pela frente. Ou pode ser mesmo alguém que foi treinado para, quando fosse necessário, defender a fé. Então, a célula adormecida ela pode ser uma coisa bem indireta aos nossos olhos, mas ela é coordenada de uma forma. Porque tem muita gente, você vê que assim que se identifica com uma visão, você olha a coisa mais. A célula mais adormecida do que essa não existe, porque aí são as células do cara que dormiu mesmo. Pensa comigo, como pessoas que defendem o LGBTQI, também defende o Hamas e o Irã, se eles matam pessoas desse tipo e não aceitam. Eu acho que essa é a célula mais adormecida, né? Do que qualquer outra célula, é alguém defender o seu algoz como sendo alguém defensável. É uma síndrome de Estocolmo mental, porque o cara está sequestrado pelo sequestrador e defendendo o sequestrador como sendo seu protetor. É uma coisa de louco que a gente está vendo. Nessa percepção, Efraim, o que você olha a Europa 48 horas depois? O Reino Unido disse que ia entrar, Macron parece que está mandando um porta-aviões para a região, ok? Eu não sei se ele já está, né, já estava ali próximo ou se está saindo daí da Europa, mas a informação que eu tenho é que a França está mandando um porta-aviões. Você tinha dito que a Inglaterra já estava apoiando com os caças, tentando derrubar parte desses mísseis, pelo que você está dizendo, né? A quantidade de mísseis aí, só no Emirates, é um absurdo, né? 700 mísseis é muita coisa. 709, vamos dizer, não só mísseis, 709 dispositivos, porque teve 500 e tantos drones, mísseis balísticos e outra coisa, esse número não é o que eles lançaram. Isso é o que foi interceptado. Os Emirados conseguiram interceptar tudo isso. Imagine se tudo cai lá, cara. Né? Agora, olha que interessante, um oficial saudita fez uma declaração um tanto perigosa e até arriscada, porque ele disse: os Estados Unidos nos abandonaram. Por quê? Porque Irã atingiu o campo petrolífero da Aramco, que é a empresa petrolífera oficial. E esse lugar, esse campo petrolífero que eles atingiram é vital para a saúde financeira da empresa, do próprio país. Então, esse oficial disse: os Estados Unidos nos abandonaram, ou seja, a defesa que eles prometeram que fariam se um caso de ataque não está acontecendo, porque atingiram o nosso campo petrolífero principal. O equipamento de Israel também em Jerusalém falhou, e essa falha pode ser intencional para justificar uma escalada maior. Exemplo, isso que aconteceu no Emirates, né? Bota Emirates, não, a Arábia Saudita, coloca a Arábia Saudita na guerra de fato agora. Agora eles têm que ir para a guerra porque o cara deu um prejuízo na questão econômica deles. Você acredita que o americano e os israelenses estão permitindo
isso nessas primeiras 48 horas, para poder ter motivo de obliteração total ao longo da semana do Irã? É uma pergunta, assim, perigosa, porque dá a impressão de que houve um planejamento, deixa os caras levarem chumbo, para quando a gente atingir, eles apoiarem nosso... Não, o Brasil foi vítima disso naqueles barcos nossos na Segunda Guerra Mundial. Né? Os caras disseram que foi afundado e aí Getúlio não teve outro jeito a não ser entrar na guerra. Por isso que eu estou falando. É uma afirmação bem plausível, mas ao mesmo tempo perigosa, porque eu acho que assim poderia ser feita essa leitura em outros casos. Os ataques que o Irã está fazendo são muito cantados previamente. O que eu quero dizer com isso? O Irã avisou que, no caso dele receber ataque, ele atacaria todas as bases americanas em todos os países do Golfo. Ele avisou. A questão é que ele não está só atacando bases americanas, ele está atacando hotel, atacando escola, atacando o que der para atacar nos outros lugares. Eu tenho a impressão, doutor Alex, que o Irã entrou no modo berserker, que é aquele modo incontrolável do tipo, vamos partir para cima. Eu vi uma análise de um mexicano, que eu acompanho, eu gosto muito do canal dele, eu já acompanho há alguns anos aí no YouTube, e ele estava falando que, olha, eu não vi ninguém dizer isso, ele falou assim, eu não consigo comemorar os Estados Unidos matarem um senhor de idade e a neta dele. Eu não consigo achar isso uma coisa boa. Eu não vi ninguém dar esse tipo de visão, porque a gente quer ver o bem e o mal, e a gente define que o mal é qualquer um que faz e aconteça, e não consegue ver mais humanamente. E foi a primeira vez que alguém comentou, e eu fiquei impactado com aquela visão. Ele disse assim, como é que a gente pode achar que os Estados Unidos é um grande herói quando ele mata um velho de 86 anos e a neta dele dentro da casa, na mesma casa? Aí deixa eu jogar uma pimenta. O velho mandou estuprar as não netas deles, as filhas que não eram dele, e executá-las. O velho matou mais de 60 mil mulheres e o velho prendeu mais de 300 mil civis. O velho é um terrorista que alimentou a guerra proxy contra Israel. Então, esse cara deve ser senil, cara. Para o cara fazer um comentário desse, ele é senil. E detalhe, mas acho que você não entendeu o comentário dele. Ele não questionou. Eu entendi. Então, deixa eu repetir. Ele não questionou a morte do criminoso. Ele questionou o heroísmo e a grande alegria mostrada, como se fosse uma grande vitória, a morte de uma pessoa que não tinha um braço. Tu sabe que ele só tinha um braço que funcionava porque ele tinha levado uma facada e esse braço dele aqui era morto. Né? E o que ele estava dizendo, questionando, é como se comemora isso como uma grande vitória. Porque, na verdade, por mais que ele merecesse ser morto, isso não é digno de uma grande comemoração. Não a questão da moralidade. Sem dúvida, ele merecia ser punido pelo mal que ele causou. Ele estava questionando o quanto a gente e o mundo inteiro está comemorando um ato tão assim, desmerecedor de matar uma pessoa muito idosa como se fosse um grande ato de guerra. E é interessante, por isso que eu estou falando que não é uma discussão... Mas, Efraim, não dá para o cara desconectar o mal que o indivíduo provocou em décadas, e principalmente de janeiro para cá, com milhares de mortos, Efraim. Esse camarada deve estar cheio de cocaína no juízo, cara. Ele deve ser movido a cocaína, porque não dá, brother. Não dá. Olha só, raciocina comigo. Não tem idoso. O que tem é o cara maligno, bicho. O camarada estava ali trucidando geral. Mas, de novo, você está falando da persona. A persona merecia a morte. A questão mas não é a persona. Para desconectar. É a comemoração com a destruição de alguma coisa que tem também inocentes, como se fosse um grande ato de justiça. Mas não tem inocente nessa história. Aí é que tem a neta dele, a nora dele, o genro dele. Tem inocente.
Não, claro que não. Olha só, a guerra, eu digo isso como quem, né, foi treinado para isso. Olha só, você imagina o seguinte: é especialidade da galera lá escudos humanos. Um. Dois, eles fazem uso de civis para criar comoção. Dois. Terceiro, né? Se o cara estava cantado, ninguém deveria estar próximo dele, porque ele era a bola da vez. Terceira situação. Quarto, o processo ali é de honra e todo mundo que morreu com ele virou mártir e está lá em Alá. Só Deus sabe onde é que é Alá. Dentro da parada ali, a gente vai saber no dia do juízo o que aconteceu com a situação da galera. O que eu quero dizer é que no campo das narrativas, né, a turma constrói um conceito que não é verdadeiro. O que é verdadeiro é o seguinte: ó, Cuba precisa ser obliterado. Ok. Nós temos o cara do Peru que disse que está tudo certo pegar a garota de 12 anos e passar o cerol. Isso é o cara do Peru. Você tem ainda algumas criaturas na República da Jabuticaba que é só misericórdia. Na Europa aí, só Jesus na causa. Só Jesus na causa. Então você imagina que quando esse cenário, né, ele se forma, na cabeça de todo mundo, né, é Copa do Mundo, e aí tu arrebentou com o time, porém o time não está morto, ok? Se ele disser o seguinte, ó, matou o cara e a Hidra está viva e o problema ele aumenta, e eu vou te dar um nome a nível de Brasil, Marcola PCC. Ele virou e disse o seguinte: me mantenham vivo, porque quando eu morrer, vai incendiar geral, ok? Por quê? Várias cabeças vão se levantar. O Rio de Janeiro, meu e teu, infelizmente tem esse problema, né? A galera arrebenta um líder, aparece mais três, quatro e toca o terror na cidade. É o caso aí do que nós estamos vendo do Irã. Matar o Khamenei não parou, ele virou mártir, de fato, dentro do processo, e quem vem depois quer a mesma honra de morrer pela mesma causa, ou não? Eu não vou continuar nessa discussão, porque ela vai ser insólita, porque a gente não vai chegar a uma conclusão, porque eu estou falando de uma coisa e você está falando de outra. As pessoas, hoje, elas analisam tudo é preto no branco. Quem merece morrer, quem merece viver. Ele fez maldade, merece morrer. Mas ele não fez só maldade, ele era um criminoso em nome de uma fé que ele estava convencido ser a fé verdadeira. E é muito interessante que com uma pessoa, as pessoas criticam hoje as mortes pela indulgência. Aqueles padres e oficiais católicos que produziam aquelas barbaridades, torturas, enforcamento, em queima de pessoas vivas, botavam pessoas, os romanos que torturavam os cristãos, matando em arena, para leões, botando em sarcófagos com coisas perfurantes. Essas pessoas todas acreditavam piamente que estavam servindo a um propósito divino. E é interessante como a mentira e o engano leva alguém a praticar todo tipo de mal e acreditar que está fazendo bem. Okay. Né? Quando eu olho as coisas, eu olho com mais complexidade do que somente a questão do merecimento. Eu acho assim que tudo que o homem semear, isso também colherá. Esse regime islâmico do Irã, ele vem semeando a morte, a maldade, o abuso da população. Eles literalmente eles são um parasita naquele país. Eles entraram no governo e parasitaram todo o país em torno de um pensamento completamente sectário deles próprio, que parte somente da cabeça deles. Você vê pelo rosto deles, pela alegria com que eles dizem que vão morrer como mártires, a mente dos caras é completamente cauterizada. Totalmente cauterizada, né, gente?
Você que concorda que a turma lá está pronta até o último homem para morrer pela causa dele, coloque para mim 10 mais 3 aí, ó. 10 mais É. 3, eles estão prontos para morrer pela causa até o último homem, até a última mulher. Não há acordo possível, não há sanidade possível, e eles vão para o sacrifício máximo. E Coloque nós aí vivemos 10 num mais mundo, doutor 3. Alex, 10 que mais as 3. pessoas querem literalmente definir quem é bom e quem é mal. Mas quem está fazendo o mal em nome de uma fé, acredita estar fazendo o bem. Quem está servindo a Satanás, acreditando que é uma pessoa de fé e que importa que ela tenha fé, ela também está fazendo mal, acreditando que está fazendo bem. E ela vai botar o nome desta fé dela como sendo. Eu estou falando porque eu conheço pessoas de você também, com certeza, de outras vertentes de fé, que a gente sabe a origem daquilo e a pessoa acredita que está ali fazendo bem, mesmo quando o que ela está fazendo é para prejudicar alguém. E Não, ela acha que é uma defensora do bem, cara. E pegando agora? esse, pegando esse gancho, o grande Satã foi despertado e uma jihad está em curso com aquela bandeira vermelha. O que podemos esperar? A morte de todos que defendem a bandeira vermelha, homens, mulheres e crianças, porque você não vai tirar isso do coração do cara, tu não tem como tirar isso da mente do cara. Há Quer ver? algum acordo possível numa situação dessa ou só a obliteração que vai trazer um momento de calma diante de um estopim que já vai explodir lá na frente de novo? Você acabou de descrever uma história que eu li ontem de um cara, e você, como psicólogo, vai conseguir analisar melhor do que eu. A história é a seguinte: eu vi esse relato ontem, esse foi um relato real. Esse cara era um pai ali americano e ele tinha um filho de 11 anos na época que fazia artes marciais com um cara muito bacana que era ajudava as crianças e tal. E esse cara era professor de artes marciais e ela era muito envolvente e todo mundo gostava dele e o pai desse menino incentivava outros a ir e daqui a pouco esse cara passou um tempo, levou esse filho dele para outra cidade, de hotel em hotel, ele literalmente era um pré-adolescente e ele abusava sexualmente do menino nesses lugares que ele ia levando, mas assim, e o menino ali com ele, o pai descobriu, né, que o cara fugiu com o filho dele, ainda jovem, adolescente, conseguiu botar a polícia pegou, prendeu o cara quando o cara estava sendo preso. Por quê? Porque quando o cara foi preso, o garoto partiu para cima da polícia porque ele estava completamente tomado por amor por aquele cara. Que o cara fez a cabeça do garoto. Aquilo foi tão assim que o garoto ficou com ódio do pai por ter chamado a polícia para prender o cara que tinha sequestrado ele. E olha que coisa, que história impactante. Quando o cara foi preso e foi responder no tribunal, o pai chegou e pegou o cara e deu um tiro. Matou o cara. Aí foi preso, e só que ele estava tão tomado pela raiva pelo cara que fez a cabeça do filho, porque o filho estava com raiva do mundo por amor ao cara ainda. O garoto teve que passar anos, pelo que eu li do documentário, até ele terapeuticamente ser convencido de que aquele cara era mal para ele. Ele era sequestrado, violado e, e ele não entendia aquilo como algo ruim. Ele entendia que ele era um amor verdadeiro que o cara tinha. O cara conseguiu, o cara era um psicopata que conseguiu entrar na mente dele como um parasita e convencê-lo de que o que ele fazia por ele era bom. De fora é muito claro para nós. Mas a pessoa que está dentro daquilo ali, ela não enxerga. Então, o que acontece? O pai, anos depois, o filho decidiu perdoar o pai e entender que o pai, na verdade, protegeu ele. E esse garoto, esse agora homem, se tornou líder de uma ONG que faz esse tipo de trabalho de ajudar crianças que estão sendo vitimadas, ou adolescentes que estão sendo vitimados por lavagem cerebral por psicopatas. Agora eu pergunto, essa é uma história real de um caso. Agora, transportando isso para essa realidade, muita gente que está ali está sequestrada por essa mente maligna
de que eles estão consertando o mundo, que o grande Satã é o Ocidente, meu amigo, não é só os Estados Unidos. É quem não é com eles tem que morrer, porque é infiel. Ok. Essas pessoas, muitas delas são intratáveis, elas são irrecuperáveis, porque elas já foram completamente introjetadas por esse parasitismo ideológico, religioso, de que todo mundo que não pertence à fé não é contra os não muçulmanos. Detalhe, é contra os não muçulmanos xiitas, porque não pense você que eles são amigos dos sunitas, senão eles não estavam atacando, porque pela lei Sharia, um país muçulmano não pode atacar outro. E eles estão atacando outros países muçulmanos, porque eles não são anti-não muçulmanos, eles são anti-não muçulmanos xiitas. Ou seja, eles são mais fiéis do que os sunitas. Então, não é ali uma luta de um ramo do islamismo contra o Ocidente, é um ramo radicalíssimo que é contra todo mundo que não pensa igual a eles, e eles são a favor, primeiro, de destruir primeiro os mais infiéis, que são o grande Satã do Ocidente, mas pode ter certeza que se eles conseguissem obliterar as forças israelenses e americanas, daqui a pouco eles iam botar também os outros países ali em volta debaixo dos pés deles, porque eles não acreditam da forma que os sunitas acreditam. Dentro dessa leitura, Efraim, nós estamos, então, num elástico que ele está sendo esticado, né? Ele está sendo esticado. Eu corroboro o pensamento que você trouxe a respeito do garoto, do pai e do cara que provocou, porque, de repente, o cara também achou que estava tudo certo, ele pegar o garoto e transformar, né, no amor lá da vida dele, ok? Todo mundo certo e, ao mesmo tempo, todo mundo errado dentro do conceito. Ok. Porém, agora vamos trazer para o Irã. O Irã, nós estamos falando de milhões de pessoas que pensam hoje dessa maneira, como foram educados nas últimas 4 décadas. Qual é a tua percepção de curtíssimo prazo? Porque, pelo que você está trazendo, né, não há acordo até o último deles morrerem, porque todos querem morrer para a glória de Alá. Perfeito, não há acordo. E mais, doutor Alex, o que você falou é muito importante. Eles foram doutrinados, mas você sabe que o trauma, muitas vezes, ele é também cura. Às vezes o trauma adoece, mas então qual o trauma? O trauma de ter sido mal educado, mal ensinado e crescer debaixo de uma educação errada é cortado quando eles veem os seus tios, avós, primos, sobrinhos morrerem porque estavam na rua protestando contra a falta de água, porque o governo estava falhando com eles, e eles veem essas pessoas serem mortas de uma forma completamente aleatória, como se não fossem nada. Há um choque, há um trauma que rompe com aquele lavagem cerebral de décadas, corta aquilo e fala, peraí, mas eles não estão aqui para nos proteger, eles não são os mensageiros de Alá, não são eles que foram enviados para cuidar de nós como povo, e estão matando pessoas que eram a favor deles, só estavam protestando contra a falta que estão vivendo. Ou seja, houve uma ruptura. E é por isso que eu acho que eles partiram para tudo ou nada. Estão atacando todo mundo. Tipo assim, agora nós vamos cumprir o nosso manual. Vamos acabar com os infiéis e também com os muçulmanos que não são fiéis à nossa fé. Por isso que eles estão fazendo esse ataque. Eles decidiram partir contra tudo e contra todos. É tipo assim, já que eu vou levar quantos eu puder comigo. E eu acho que é o que está acontecendo agora. Você vê que o Hezbollah estava quietinho até ontem e fez ataques lá a partir do Líbano. Israel começou a fazer ataques no Líbano. O governo libanês agora falou que é muita irresponsabilidade da parte desses caras do Hezbollah atacar Israel a partir do Líbano, porque eles estão arrastando o Líbano para uma guerra que o Líbano não tem com Israel. Então, ele agora decretou que eles devolvem todos os armamentos que eles têm para o governo libanês, ou o governo libanês também vai atacar o Hezbollah de dentro. Então, Israel está atacando o Hezbollah de fora e o governo libanês vai ajudar Israel a acabar com o Hezbollah, porque os caras são um governo
secundário, é um governo dentro do governo. Os caras fazem o que querem dentro do Líbano. Eles cresceram tanto no Líbano que eles são uma segunda força dentro do Líbano. O próprio governo do Líbano não tem controle sobre eles. Então assim, esse é o fruto maior que o Irã conseguiu produzir na região do Oriente Médio. Vamos lá. E o Iêmen nessa história? Porque a turma do Iêmen ali, os roxis, também não estão mortos, foram para a rua lá, estão em comoção. Eles vão entrar nessa situação ou não? Sim, e você vê que não só no Iêmen, doutor Alex. Lá no Paquistão, tem um monte de paquistanês indo para frente da embaixada americana para protestar contra os Estados Unidos e a favor do Irã. Isso está acontecendo em vários lugares do mundo. As pessoas estão, como na época do Hamas, começando, mas são sempre muçulmanos, até sunitas, mas que estão assim defendendo a fé. Há uma divisão ali, mas quando se e quando os países muçulmanos sunitas começarem a realmente combaterem o Irã, e isso deve acontecer ainda por esses dias, aí talvez esses caras recuem, porque aí eles estão vendo, a Arábia Saudita é uma que foi atacada, você vê que o oficial saudita culpou os Estados Unidos por não defender os interesses da Arábia Saudita. Mas ele não pode culpar os Estados Unidos por ter recebido um ataque do Irã, porque o Irã decidiu atacar diretamente a eles, que são ali inimigos antigos do Irã. O Irã e a Arábia Saudita só fizeram a paz há 1 ou 2 anos atrás, quando intermediado pela China, que tinha interesse em fazer comércio com os dois, e a China conseguiu botar os dois para sentar ali e assinar um acordo de paz, que eles não assinavam nunca. E isso, agora, no meio do tudo ou nada, tu acha que o Irã vai poupar a Arábia Saudita? Mas não vai mesmo. Minha gente, você que entrou, cadê o seu número 1 com a sua cidade de origem? O 15 importante, gente, é muito importante você colocar 15 importante para o algoritmo entregar, dê seu like para ele poder fazer a entrega, faça a sua doação aqui, né? No nível dos 5 centavos de real, dólar e euro, nos auxilie, vire assinante do canal e nos ajude, gente, nos ajude. É sempre, né, uma luta contra o algoritmo. E você é determinante nessa luta. Efraim, o cenário é para uma guerra total. Dependendo do que vai acontecer de hoje e amanhã, nós podemos ter agora a guerra se espalhando. A Rússia e a Ucrânia aproveitaram, né? E um está detonando o outro. O Paquistão aproveitou, está detonando lá a turma do Talibã. E Taiwan vai ser invadida até o final de semana? Olha, dizer que Taiwan vai ser invadida seria um pouco leviano da minha parte, mas que corre o risco de outros conflitos eclodirem no mundo. Por quê? Porque a Alemanha, a França e o Reino Unido já anunciaram que precisam se posicionar e que vão ajudar a conter o Irã. Em outras palavras, vão entrar na guerra com o Irã ao lado dos Estados Unidos e de Israel. Então, assim, como diz lá em São Paulo, né, para isso virar uma guerra mundial, é 2 palitos. Eles falam, é 2 palitos. Eles comem o plural mesmo. Por quê? Porque nós não temos aí muito espaço de negociação entre aqueles que já estavam querendo criar algum tipo de celeuma entre eles, não é? Então, assim, por exemplo, Taiwan é uma oportunidade. Os Estados Unidos está totalmente focado na guerra com o Irã. Como é que os Estados Unidos vai se preocupar agora com a situação de Taiwan? Mas não se esqueçam que entre essas nações, em termos geopolíticos, os chineses, a meu ver, eu posso estar enganado, tem pessoas que entendem mais desse assunto do que eu, são os mais pragmáticos de todos, meu amigo. Os caras calculam tudo, eles vão pensar 50 mil vezes se vale a pena, porque não é na natureza chinesa entrar em conflitos com outros países, mesmo sabendo que eles têm um direito sobre Taiwan, como eles dizem. Taiwan é parte da China. A gente sabe que todos os taiwaneses são chineses que foram viver em Taiwan.
Eles não são um povo que está lá há séculos em Taiwan, eles são chineses que saíram do continente para a ilha. Então, são chineses, então ali é uma coisa muito interna, é como se, de repente, a ilha de Marajó fosse independente e hoje o Brasil decidisse eu acho que é melhor a Malvina, né? As Falklands, que era uma ilha onde viviam os argentinos e tinha alguns ingleses lá, e, de repente, a Grã-Bretanha, por uma questão estratégica, tomou as Falklands no ano 82. Eu lembro que eu tinha 11 anos, né? E a gente tinha um artefato de fogos que a gente jogava bombinha, tinha o Cabeção de Negro e tinha a Malvina, que era em homenagem à Guerra das Malvinas, que era maior que o Cabeção de Negro. Você lembra disso? Aí a gente soltava, pô, o cara vai soltar uma Malvina, aí ficava todo mundo, meu Deus, e pô, era uma Malvina. Então você vê que assim, as ilhas que pertencem aos territórios, eles são normalmente retomados como parte do território. E Taiwan é uma ilha que pertencia à China, que pediu independência na época acho que foi do Mao Tse Tung, que eles foram para ali, se tornaram independentes, ainda que tiveram autonomia, se tornaram autônomos com uma ligação. A China nunca considerou eles independentes, sempre considerou eles parte da China externa. E agora eles querem reagrupar. Só que, assim, Taiwan tem uma identidade totalmente própria, totalmente independente, autônoma, e ela não tem por que estar ligada à China e nem se submeter ao partido, porque não é que o Taiwan é contra a China, ela não quer estar submissa ao partido, porque a China é controlada pelo Partido Comunista Chinês. A gente sempre está dizendo isso aqui. A China não é um país como o Brasil, Estados Unidos, onde o povo tem vez. É como se, vamos dar um exemplo no Brasil, que é a maioria do nosso público é brasileiro. É como se o partido, hoje, todas as decisões do Brasil são pelo interesse do Partido dos Trabalhadores. Ou todos os partidos, todas as decisões do Brasil são tomadas a partir do partido do PL, do Partido Liberal, ou do MDB, qualquer partido, né? Vamos supor que ele tem controle de tudo. Então, o Exército, a Marinha, a Aeronáutica são do partido. Todo o Supremo Tribunal, o parlamento, tudo é do partido. Os bancos também respondem ao partido e as empresas também respondem ao partido. Isso que é a China. E Taiwan não quer viver isso. Só isso. Deixa eu te fazer uma pergunta grave, né? Tu sabes, tu revelaste, tu especulaste o que está acontecendo na turma da Jabuticaba, porque hoje a República está pequena em Brasília, cara. O pau está comendo lá, hein? O pau está comendo. Já começou lá. As sessões, o pau está atorando. E você vê que eu até vi uma notícia hoje, tem uma nossa um comentário aí da Luana dizendo que a possibilidade ela ouviu dizer que tem a possibilidade da Copa ser transferida para o Brasil esse ano. Eu falei, porque vai ser nos Estados Unidos. Eu acho muito, 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 muito improvável, quase impossível. É mais fácil a Copa ser cancelada do que transferida para qualquer país. Não, total. Não, eu creio que a profecia lá do rapaz da África do Sul está valendo com força, porque se o Irã ele tem capacidade de lançar, né, 700, 800 mil artefatos por dia, Frank, esse trem vai se alongar, cara. Eu vi uma fala deles dizendo que eles estão preparados para uma guerra longa. Eles não vão parar. Não tem acordo, não tem negociação, não tem mediação. Tá saindo um monte de fake news dizendo que o Irã pediu, que o ministro de Estrangeiro do Irã pediu arrego, pediu os Estados Unidos para negociar, e ele foi lá para a TV e falou, não pedi nada, isso é mentira. E os Estados Unidos, e também do outro lado, dizendo que os Estados Unidos pediu para parar porque não está aguentando. Os Estados Unidos não pedi nada, ou seja, está todo mundo dizendo que o outro está querendo parar, mas está todo mundo atacando sem parar. E só para acrescentar mais uma pérola aqui, o governo libanês acabou de enviar uma mensagem a Israel. Eles disseram o seguinte, o Hezbollah é seu próprio mestre. Faça o que quiser com ele, mas, por favor, não danifique nossa infraestrutura. Ou seja, entregou o Hezbollah na mão de Israel. E Israel não vai perdoar o Hezbollah. Israel estava se contendo com o Hezbollah, mas eles agora decidiram, isso eu estou te garantindo,
decidiram obliterar o Hezbollah no Líbano. Não tem mais Hezbollah a partir dessa semana. Vai acabar totalmente a presença do Hezbollah como partido oficial está com os dias contados no Líbano. Nessa linha de raciocínio, Efraim, como é que fica Paraguai, Argentina e Foz do Iguaçu? Porque nós estamos diante ali de uma situação, né, que temos um epicentro, o americano já se posicionou no Paraguai, né? Nós temos a Argentina, que já é aliada americana, né? E nós temos a Jabuticaba como abrigo dessa turma que pode estar funcionando daqui para lá. Podemos pensar que vai dar ruim, e aí deixa eu explicar por quê. Nós colocamos todos os caças em sobreaviso aqui em Anápolis, né? De ontem para hoje, a Força Aérea Brasileira ela entrou em estado de alerta máximo, ok? Nós já estamos preparados para uma possível entrada aérea em território brasileiro. Isso pode já ser a escalada de caça dessa turma. O fato de Silva da Jabuticaba, né, e o Mimim aparecer naquela bendita foto lá onde todo mundo já foi, só falta o Mimim. Pode significar que nós podemos ter uma incursão dentro da Jabuticaba no meio desse contexto? Ou isso Essa foi que é a só questão. para inglês ver? Os dados estão sendo jogados e as possibilidades de vários países serem envolvidos direta e indiretamente são muito grandes. Como eu falei, tem pastores aí do Brasil que são usados no profético que disseram que viam o Brasil sendo tomado por mais de um país por causa do que representa o solo brasileiro em todos os sentidos, alimento, terras raras e minério e tudo, e a incapacidade que o Brasil acabou criando por falta de investimento na área da guarda do seu próprio território em termos de capacidades militares de autodefesa. O Brasil não investe já há muitas décadas de forma ostensiva e direta na força e na capacidade do Exército. Nós temos muitas forças boas, bem formadas no militarismo, mas estão completamente desatualizadas. Quer ver um exemplo? Sucateada. Você quer ver um exemplo? Cara, as forças militares que estavam lá, cubanas e venezuelas, na guarda pretoriana ali, em volta ali do Maduro, eram muito capazes e bem armados. E você viu que eles falaram, cara, nós estamos completamente fora. O que esses caras usaram, o equipamento deles parece equipamento futurista. A gente não tem condições nem de lutar com os caras daquele jeito. Sim. Isso foi dito por uma guarda que está muito acima da força militar melhor, bem armada do Brasil, por exemplo. Por quê? Porque eles viram que, em termos de equipamento, os drones guiados por inteligência em acordo com o soldado em solo, fazendo a limpa para o cara passar sem ter que... Cara, com o cara usando capacete com um visor noturno que também detecta uma série de movimentos. E, assim, eles falaram, cara, a gente só descobriu uma coisa, a gente não pode lutar com eles, a gente não tem a mínima condição. Então, assim, não é a arma hoje de você tem uma arma K-47, não sei o que, isso não existe. Hoje as tecnologias de soldados é algo assim completamente avançado, não tem nada a ver com aquela guerra da Segunda Guerra e com esse treinamento só físico, tem muito mais a ver com tecnologias de alta capacidade, controle, você recebe instrução enquanto está avançando no campo, diretamente de inteligência artificial conectada em drones que não são detectáveis, mas que vão te dando os caminhos, número de pessoas, quem oferece maior perigo por cor. Cara, é uma coisa de louco. Então, um soldado bem equipado, ele equivale por 10 só equipados com armamentos normais. Você tem uma ideia, né? A gente está dentro do cenário de Missão Impossível, né? Ali, da maneira como eles atuam, né? Que Hollywood mostrou ali. Agora, você levantou uma coisa que o Brasil, né, tem tentado mudar, né?
Lá em 80, você era o soldado ideal para nós. Né? Então, a gente buscava todo mundo acima de 1,80 m e robusto. As nossas forças especiais, Efraim, têm mais ou menos 10 anos, elas estão trabalhando com homens de 1,60 m em média, leves, ok? E com equipamentos cheios de tecnologia para eles operacionalizarem o dano, ok? Em detrimento da versão que nós trabalhamos em 80, 90, 2000, até 2010. Isso mudou, tá, gente? Mudou mesmo. O fuzileiro naval nosso, né, hoje, o de pronto emprego, Efraim, em média, ele tem 1,60 m e ele é leve. É todo mundo levinho, e o equipamento mais leve ainda, é letal e leve, para justamente facilitar a ação dentro do campo. Então, exemplo, um cara de 1,60 m e alguém de 1,90 m, o de 1,90 m, alvo muito mais fácil do que o de 1,60 m, que ele se agrupa entre qualquer buraco ali, e é o que ele se propõe na atualidade. E o que você disse ainda é mais sério, porque essa conexão com o cérebro do combatente já cria o conceito do androide, do ciborgue, do indivíduo que vai operar a partir justamente do conceito de guerra híbrida. Então, quanto menor e mais leve, mais letal. Você vê que até a história do predador hoje, a tecnologia com equipamentos mais avançados é mais ou menos, eu vou cinematográfica, mas é como se fosse o Schwarzenegger no primeiro Predador contra um extraterrestre que tem um capacete unidirecional que faz, que atinge vários alvos ao mesmo tempo, que marca com laser, que não sei o que usa. Esses caras têm fardas que são camufladas, que você não consegue enxergar o cara em determinados terrenos. Assim, é muita tecnologia que a gente não faz nem noção de como esses caras têm hoje. E a gente vai aí no Exército, eu tenho um monte de parente, você sabe, militar de força especial, paraquedista, eu tenho tudo. E, rapaz, a tecnologia, eu tenho um sobrinho hoje que é paraquedista aí no Rio de Janeiro, e, cara, eu vejo, ele me manda às vezes lá o vídeo deles saltando, eles estão naquela ainda de saltar, eu vejo o equipamento ainda, cara, a arma que o meu avô usou, os caras ainda estão treinando com aquilo, cara. Então, assim, não tem condições, não tem condições da gente. Então, se houver realmente um tipo de invasão de qualquer um desses países a território brasileiro, a condição e a chance de você conseguir manter o controle territorial é muito pequena. A nossa vantagem, por incrível que pareça, é o nosso tamanho. Ou seja, é muito difícil alguém ocupar um território tão grande sem conhecer realmente as suas peculiaridades e manter. Então, não é, vamos dizer, producente para nenhum país invadir um país como você vê, o próprio Irã, que é bem menor. É uma dor de cabeça, é um pesadelo tentar conquistar o Irã por terra, esquece. E ele é muito menor do que o Brasil. Então, assim, o Brasil é de uma proporção tão grande que é melhor dominar ele pela incapacidade mental dos seus governantes de manterem a honestidade. Então, tu fica lá, faz uns 10 compromissos do cara roubando, fazendo um monte de festinha, dormindo com avestruz, aí pronto, tu já mantém eles sob controle, entendeu? Do que tentar invadir, porque não vale a pena para nenhum país hoje conquistar um território desse tamanho. Mas a OTAN, há cerca de 3 anos atrás, né, ela previu uma ruptura do Brasil em 4 nações. Lembra disso? Eles fizeram um desenho, né, e dividiram o Brasil em 4 nações. Dentro daquele desenho da OTAN, diante desse movimento global e com toda essa polarização, porque aqui na Jabuticaba, Efraim, a turma está polarizada, cara, está polarizado, né?
eu diria que é quase um para um, é um para um. Tá? Um está na bagunça e um pensa que não quer a bagunça. Só que a galera da bagunça é de 45 para baixo, né? E é uma galera que, tecnicamente, tem mais disposição do que a galera de 46 para Eu vi, cima. eu vi uma coisa, queria até que você comentasse sobre isso. Agora eu que vou te perguntar. Por exemplo, eu vi um comentário dizendo que o Eduardo, né, o Dudu, como você fala, que está lá nos Estados Unidos, e o neto do presidente João Figueiredo, Jojo. o Jojo, o Jojo e o Dudu, estão batendo no Nicolas porque o Nicolas não segue a agenda e as críticas deles. O Nicolas, ele é muito, segundo eles, muito ele mesmo. Uhum. Então, eles estão criticando o Nicolas abertamente porque o Nicolas não se envolve com a visão política que eles querem que ele defenda, apesar de estar apoiando publicamente o Flávio. O que você diz disso aí, que você está mais... Você está me ouvindo, Efraim? Ou vocês estão me ouvindo? Deu ok. Todo mundo deu ok aí. Bota 15 importantes, gente. 15 importantes, 15 importantes. Vocês estão me ouvindo? Estão me ouvindo, Efraim? Está me ouvindo? Está me ouvindo? Ok? Olha só. Se você lembrar, nós temos um episódio que aconteceu através das Big Tech, aonde o Nicolas conseguiu, em 48 horas, 330 milhões de visualizações. Você lembra disso? No efeito Drex? Ok. Sim. A partir dali, ficou claro que há uma escolha do Fórum Econômico, da nova estrutura mundial, em cima de um efeito Bukele 2, ok? Interrogação, se vai haver tempo para a implementação disso, através do jovem Nicolas, né? Então, o Nicolas, ele é alguém que a turma do Fórum Econômico acredita que pode tranquilamente se alinhar ao projeto Guedes. Você tem que lembrar que o Guedes é Fórum Econômico, né, gente? A mudança do INSS, aonde você morrendo, a sua mulher ou o seu marido receberia 100%, mudou na gestão Guedes para 50%. E não foi só isso, não. Nós tivemos o início do Drex, que agora, né, nós temos o PIX, que é o conceito de controle total fiduciário no Brasil. Isso faz parte da agenda de controle global. Também o sistema de controle das cidades. Tudo isso foi implementado, Efraim, no período do Guedes. É que a galera, né, não gosta de olhar de maneira imparcial os acontecimentos. E o cara respira se a tesoura está à direita, em detrimento se ela está à esquerda. A pergunta é quem corta mais e a dor que se sente no corte. Em palavras bem simples, né? O Nicolas é o futuro para a preparação para a gestão do anticristo. Não tenho dúvida disso, não tenho dúvida disso. Ele faz parte de uma agenda, conscientemente ou não, mas ele é o escolhido dos caras. E aí, a agonia do Jojoedo e do Dudu é que Só, eles já perceberam esse afinar, e de fato está afinado, é uma escolha já feita, e ele vai caminhar na direção de cumprir aquilo que já está pré-estabelecido. Não tenho uma dúvida. pergunta sobre o que você falou. Então, você está dizendo que o Nicolas, ele é um tipo de Charlie Kirk do Brasil. Porque Total. o Charlie Kirk era o cara que eles estavam trabalhando para ser o Preparando. futuro líder dos Estados Unidos, só que ele começou a pisar fora do programa agendado para ele. Ele começou a criticar algumas coisas, o posicionamento de Israel, essas coisas. Então, você está dizendo que o Nicolas, eles têm um projeto parecido para ele, é isso? Total. Porque, de maneira efetiva, você tem que lembrar que o governador de Rio Grande do Sul é do Fórum Econômico. A menina que casou lá em Recife, né, a deputada lá, ela também é produto do Fórum Econômico, ok? O Guedes é produto do Fórum Econômico. Ele assumiu isso
publicamente. Eu vi alguém falando aí que falou bobagem, né? Problema é a infestação parasitária, gente, ok? Você desparasita e aí, depois que desparasitou, você dá um Google. Se você der um Google, você vai ver a formação e o relacionamento. E aí você vai entender que no período da pandemia, o INSS brasileiro estava falido. E pós-pandemia, ele se oxigenou. E se oxigenou por quê? Tivemos a perda daqueles que recebiam o inteiro e quem foi receber a pensão, minha sogra é um desses casos, passaram a receber metade do valor, gente. Isso aconteceu. Você não viu, porque você fica comendo pastel de vento. Você Quem sabe que viu eu isso? nunca peguei aquele negócio que convence 19, sabia? E ontem, a minha esposa, a cada 6 meses, a gente faz aquele negócio que começa com I, você pode ver e tem a dona Tina no final, Sim. que e a cada 6 meses a gente faz aquela redosagem ali. Mas aí deixa eu dar uma dica para vocês dois. Né? Nós temos já provas que boa parte das indústrias que faziam a menina, né, elas estão com contaminação do que o cavalo gosta de comer, do feno. Aí é legal vocês darem uma olhadinha. Aí Mas a gente você. já tem esse estoque, bem. Porque. É comprado há bons anos. A gente tem um É, estoque. ok. Na época, Porque, a porque gente fez nós um estoque estamos. e faz a cada 6 meses, para exatamente É, evitar esse tipo de coisa. E olha, nada, 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 nada. Nunca pegamos, nem nada, nada, Não, nada. e já que tu tocou nesse trem, gente, vai um alerta aí para a turma de plantão, né? Sugiro que você faça um exame de campo escuro para verificar se há presença do que o cavalo come, porque 8 de julho está previsto uma tempestade, né, de plasma gigante, tá, gente? Gigante. A maior que nós já podemos anteriormente ter identificado, junto com o pulso elétrico, ok? Isso aí a gente tem abordado ali no código de Enoch, né? Inclusive, agora, sábado, né? O professor Efraim, graças a Deus, eu já passei o bastão para ele, então, sábado, a aula é com o Efraim, então eu vou ficar na assistência assistindo agora, E aí ok? eu vou entrar no Enoch, porque o código de Isso. Enoch, a gente ainda não falou de Enoch, aí eu Não vou cair falou, dentro. vai entrar com a parte do Enoch ali explicando para a galera o código secreto. E no domingo, Geburá também é o Efraim, porque eu também já passei, ele já Não, e deu uma aula domingo, incrível, né? inclusive, a aula de domingo foi fenomenal, eu mesmo Foi, achei, foi, foi. porque a gente tratou da origem real das casas reais bíblicas e mostramos qual é a verdadeira origem. E o pessoal foi ficando assim, porque na verdade está tudo lá, só que os textos são. As pessoas não selecionam o texto de acordo com a visão, então você não consegue enxergar o caminho que Deus foi fazendo. A conexão. A Não, e tem conexão. várias profecias falando do mesmo assunto, só que só tem uma vez que ele aparece no Novo Testamento, porque ele nunca surgiu no Antigo Testamento como assunto. Ele sempre surgiu solto em situações. Chega no Novo Testamento, ele é a única revelação nova. Em todo o Novo Testamento foi essa revelação, e eu apresentei ela domingo. Não tem outra. Aí tu fala, qual? Geburá, porque não é que eu não posso falar para te botar no Geburá, é porque simplesmente você tem que entender o contexto. Ó, E eu aqui não posso fazer do contexto. A Neuza está dando feedback que a aula foi maravilhosa. Você bota aí, Neuza, por favor, né, a turma que assistiu o Geburá, que assistiu a aula do Código de Enoch, bota em letra garrafal aí, né? Letra grande aí para a galera poder entender. Na realidade, gente, olha rapidinho, só. a Carmen, só para a Carmen Eliana, ela entrou em contato com o método Atlas do Bill e vai deixar no controle do marido dela. Ela está super feliz, está agradecendo a oportunidade lá. Ela botou aí no Que comentário. legal. Pô, isso é bom para o Bill. O Bill já está indo para os primeiros 100 alunos, gente, lá. E vários estão dolarizando já. A pergunta é por que não é você? Gente, para ajudar no quesito Nicolas, ok? Não veja o Nicolas. Veja a movimentação global
E o que nós estamos enfrentando a nível global, olhe para o céu e entenda que a sua pátria é celestial. Pátria nossa, ela é celestial, ok? Nós não somos cidadãos desse mundo, nós estamos no mundo, ok? E aí entenda que a tesoura está trabalhando e que o tempo está encurtando e você vai ser movimentado pelas suas emoções. Olha o que a Cristiane botou. O senhor foi cirúrgico, também já tinha visto isso, agora o senhor confirmou. Não, gente. E é importante separar o que o doutor Alex não falou, que o Nicolas está trabalhando desse jeito. Não. O Nicolas está fazendo tudo com o coração puro. A gente vê pureza na ação dele. O que o doutor Alex está dizendo é que tem uma agenda que pega pessoas como ele e direciona para cumprir um projeto que já é deles. Não então, precisa ir longe. Se as Big Tech, Efraim, ela trava você e trava a mim, e lança o cara 330 milhões de visualizações, gente, superando o Cristiano Ronaldo, que era o fenômeno das redes sociais, você tem que, no mínimo, se perguntar o seguinte: Deus existe? Aí você vai dizer, existe, se você é cristão, se você tem fé. O algoritmo existe? Aí você que está aqui todo dia, você tem que dizer, o algoritmo existe. Então, o algoritmo empurrou em detrimento de todos. À frente, você viu o quê? Que o americano não queria o Drex, o americano não queria o avanço do Pix, o americano não queria que o dólar fosse substituído via BRICS. Pasmem. Cadê o BRICS? Acabou. Cadê o BRICS? Acabou, gente. Entenda isso. E quer ver uma coisa, doutor Alex? Quer ver uma coisa? A pessoa entra... quer ver eu vou dar um exemplo mais simples. E quem acompanha aí o mundo evangélico vai concordar comigo. Às vezes o garoto ou a menina tem um dom para cantar, que é uma coisa que quando abre... Tem gente que tem um dom que a corda vocal da pessoa tem algo diferenciado. Que a pessoa dá um. Não, eu tenho, eu sou cantor. Não faz isso não, doutor. Não, sou cantor. Faz isso não, doutor Alex. Não, eu tava falando sério. Eu tava falando sério. Barbaridade, não canta, não. Barbaridade, tchê. Canta comigo aí, gente. Barbaridade, tchê. Barbaridade, tchê. As netas amam, cara. As netas amam. Bate palma em tudo. Eu ia dar um exemplo. A Adriana Nunes falou do Felca. Exatamente, Adriana. O que eu ia usar de exemplo? O cantor e a cantora, às vezes, tem um tom diferenciado. Aí a pessoa tá lá na igreja, canta lá do adolescente, uma voz maravilhosa, que quando a pessoa... Eu conheci, tinha uma menina, cara, que toda vez que ela dava qualquer nota, mi, dó, ré, teu corpo se arrepiava, teu olho enchia d'água. E por quê? Ela tem um dom, cara. Aí tu pega a pessoa, ela vai para o mundo gospel, ela começa a cantar, ela tá pura, ela quer evangelizar, ela quer usar aquele dom para glorificar a Deus. Tu encontra com ela daqui a 5 anos, ela já faz sucesso, anda de carrão... Aí tu encontra com ela daqui a 10 anos. Não estão querendo que eu cante, cara. Daqui a 10 anos, você encontra a pessoa está metida em escândalo, com um monte de coisa. O meio que ela passa a viver vai corrompendo os bons costumes dela. Isso acontece na política, isso acontece no gospel famosos, isso acontece na internet, como aconteceu com o Felca. Corporativo também, direto. Corporativo é complicado. Para você passar no corporativo ileso, só Jesus na causa. Pois é, o cara começa a crescer dentro do cargo, aí ele descobre que o gerente e o diretor frequentam... Não fala. Né? Porque, de repente, os caras têm um caso, aí vai dar problema. Não fala. Não, estou falando do corporativo. O gerente e o diretor frequentam... Não fala dele, não. Fala não. Vai dar ruim pro RH. Vai dar ruim. É porque, assim, se você vai no lugar que eles vão, você começa a crescer dentro do negócio. É só no lugar que eles vão. No lugar que eles vão. E aí você pensa assim, não é assim. Cara, eles vão te fazer um convite. Sexta-feira a gente sai para tomar um negocinho. Desse jeito. Um café. Aí tu vai na maior inocência.
É verdade, é Eles estão verdade. te testando para ver se você pode fazer parte do clube do Bolinha. Eita! Eita, não E aí, se você fizer parte fala do não, clube que do vai. Bolinha, logo você é promovido e logo você está lá nas cabeças de decisão. Fala Eu não, que o vi isso cara vai acontecer pra 1000 academia. vezes na minha vida. Ó, o cara vai pra academia, cara. Fala não, que agora a onda é academia. O cara vai malhar com o cara. Fica calmo, que o negócio é sério. Ó, porque ó, tem o cara da ilha, tem o cara da lancha, tem o cara da academia. Agora tu detonou o café. Meu Deus, Efraim. Nem café mais, Jesus. Nem Não, você café, vê que cara. assim, a gente está vendo hoje, o mundo tá se tornando. Eu acho que isso faz parte do Age of Disclosure, que é a era do des, não é descobrimento, que eu falo outra palavra, agora deu. Que eu acho Desacobertamento, desacobertamento, que não desacobertamento. é a revelação. É um monte de coisa que estava encoberta está sendo desencoberta, inclusive no meio evangélico, inclusive no meio ministerial, escândalos que estão vindo à tona de jogatina, de negocinhos, escândalo público do Brasil misturado com pastores e líderes de ministérios com nome lá no negócio. E aí você começa a ver que tem toda uma sujeira. É uma coisa assim, para você fazer parte, você tem que sujar a mão. E o que acontece? Quem é limpo, limpa-se mais. E quem é sujo, suja-se mais. E isso vai em todos os setores da vida, em todas as áreas, você vai ter a oportunidade de dizer não. E você vai ser obrigado a dizer não se você tiver os valores certos. Gente, bota para nós aí, ó, 20 mais 2 importante. Bota aí, ó, 20 mais 2 importante. Efraim, isso que você colocou, né? E até ajudar aí quem me chamou de sem noção, eu quero que você entenda que é muito grave tudo que nós estamos abordando aqui. Eu tenho 30 páginas do algoritmo que estão na minha cabeça do que nós não podemos dizer e aonde não podemos tocar. Se você é uma criatura desperta, você deveria ser igual a Adriana Nunes, está verde, sendo assinante do canal nos ajudando. Você já deveria estar no Gueburá, no Zap 21995 31 34 67. Você deveria estar no código de Enoque, o Zap 21995 31 34 67. Você deveria ser um terapeuta integrativo cristão, aprendendo para se preparar para os 4 meses que estão para chegar aí. E você tinha que já ter feito a sua oferta gratidão ancião no Pix celular 21995 31 34 67. A gente percebe que tem gente que gosta de colocar o intestino pela boca, ok? Aí a sugestão é desparasitar. Aí você manda no zap 21995 31 34 67 desparasitação. Só para lembrar você que eu sou obrigado a conduzir aqui para que a gente não seja derrubado. Gustavo entrou aqui logo cedo, né? Gustavo perdeu 23 canais, Efraim já teve um problema com o canal, e esse canal aqui é sobrevivente, gente. Nós estamos sobrevivendo, só a misericórdia de Deus, sobrevivendo, ok? Então, você que quer saber mesmo, você vem para as plataformas fechadas, tem grupo, você fala com o Efraim, você fala comigo, você fala com todo mundo na plataforma fechada, gente. Mas aí é plataforma fechada. Termo fechado. Ninguém tem acesso, a não ser quem tem o link de acesso. E quando aparece alguém lá, né, com o nome só de Zoom, eu vou lá, estouro logo e eu digo: quem é você? Fala quem é, da onde você está vindo, senão eu vou te tirar da sala, porque todo mundo que entra na sala, gente, tem e-mail, está identificado pelo TI nosso, ok? Olha que ponto nós fomos obrigados a chegar. Eu estou mentindo, Efraim? Não é dessa Não, é isso maneira? mesmo. É desse jeito, gente. Aí os caras, querem trazer para a plataforma fechada. Gente, lá eu posso falar, Efraim pode falar e você pode falar sem risco.
porque seu e-mail está identificado. Então não tem gracinha, não tem história, não tem mimi. Ninguém que está nas nossas plataformas fechadas é mimizento, porque ele não aguenta. Se ele for mimizento, a primeira pancada que a gente dá lá, ele corre. O Efraim, de vez em quando, né, vai lá, tenta me dar uma segurada, eu chego e eu começo a bater. Mas eu faço isso intencional para saber se a criatura que está lá, de fato, ela quer o que ela disse que veio buscar, gente. Porque senão eu estou criando uma fábrica de mimizentos. Você que não é mimizento, coloca para mim 19 mais 3. Quem não é mimizento, bota aí. Não, eu não sou mimizento. Então, você tem que vir para a plataforma fechada com a gente, ok? O Zap é esse aí, ó, o 21 995 31 34 67. Porque aqui a galera quer que o Efraim fale, que eu fale, para depois a gente se lascar e ele na pipoca ainda ficar rindo que a gente se lascou, gente. Você sabia que tem gente ruim assim, Efraim? Tem. Tem pessoas Tem gente muito ruim. mal intencionadas que Total. se fingem estar ao seu lado, mas na verdade estão só tentando te. Ó, eu lembro que quando a gente era garoto, sempre tinha um que falava tudo que falavam para ele. Ele falava, vai lá, fala isso, vai lá e fala aquilo. Não tinha sempre um assim? Aí ele fica te pilhando para falar, você vai lá, se queima e ele fica só rindo da tua cara depois. Ó. Eu não falei Total. nada, foi ele, ó. Total. Né? Álvaro Alvim, lá Álvaro Alvim, escola Álvaro Alvim, ó, direto, os caras pilhavam, né? Para botar o cara para posar de tonto. E no final, todo mundo ficava rindo da criatura ainda. É, desse É. jeito. Desse jeito. O cara Isso existe virava o hoje na palhaço da rede cor. social, né? Mas aqui, Total. doutor X, para a gente poder ir caminhando aí para a finalização, o Irã abateu, segundo consta, um bombardeiro furtivo B-2 que é invisível aos radares. Eles Né? abateram? Conseguiram abater? Segundo uma reportagem aqui, sim, que eles conseguiram abater um B-2 desse, o B-2 Spirit. Caramba, hein? O prejuízo é absurdo, né? É absurdo, não só financeiramente, mas em imagem, por ser considerado uma das mais avançadas armas indetectáveis que os Estados Unidos possuem. Será que foi um acidente? Pois é, o acidente foi no Kuwait, com 3 caças que foram atingidos pela artilharia do Kuwait. Ó, a Sueli é de Magalhães Baixo. Apareceu uma que estudou na mesma escola minha, Álvaro Alvim, a Sueli. Que legal, Olha aí, Sueli. ó. Mais Qual uma de. foi o Aí, ano? Sueli, tu tá, Qual ainda foi é o ano? assinante do canal. É, assinante, nossa, que legal. Qual foi o ano, Sueli? Bota aí, né? Eu estive lá na década de 70, em 70, comendo arroz com peixe, comendo macarrão com salsicha, ok? É, o negócio ali era bom demais, gente, bom demais. Época que aqui o lanchinho era bom, e a turma ficava esperando a hora da merenda. E a gente só ia para a escola por causa da merenda, gente, só a merenda, ok? Agora, Tinha aquele leitinho triangular. Tu pegou aquele leitinho triangular, cara? Pegou aquele leitinho triangular? peguei. Cara, aquilo era bom, hein? Que coisa boa era aquilo, gente. Bom Rapaz, demais. o melhor lanche que eu comi na minha infância foi o da Polícia Militar lá da academia, que tinha colônia de férias. Minha mãe me levava todo ano na academia da Polícia Militar. Pai. Até hoje eu canto essa música para minha esposa, que é assim: obrigado, muito obrigado, Polícia Militar. Nós estudamos o ano inteiro, pensando em janeiro, na colônia de férias, brincar. A gente tinha que cantar a musiquinha, hastear a bandeira todo dia. Aí vinha aqueles lanchinhos, rapaz, que na época era uma raridade, né? E você, aí, Bemerge, com muita emoção, nós cantaremos de todo o coração. Ser coloninho é socorrer, sorrir e brincar. E a gente cantava isso. Então, assim, tem muitas imagens da infância. Mas o B2... Agora deixa eu fazer um protesto oficial. Tu cantou, ninguém falou nada, cara. É porque eu cantei afinado. A barbaridade tchê, os caras, não canta não. Aí eu cantei afinado. A tua voz já dá... Você tem voz... Você podia ser um grande dublador, cara. A tua voz é muito específica. Podia ser dublador. Só misericórdia. Tu deu uma aliviada aí, cara. Tu deu uma aliviada. Podia ser um bom dublador. Dublador é forte, hein? Tu sabe que o B2, eu estava vendo aqui a notícia, na verdade, são os usuários de redes sociais que estão dizendo
Que que derrubou. que o B2 caiu. Só que nem o CENTCOM americano, nem os iranianos afirmaram que abateram um B2. Um B2 custa 2 bilhões de dólares, meu amigo. Isso que eu ia dizer, um prejuízo absurdo. Deixa ele. Mas aí estão vendo um objeto gigantesco caindo dizendo que é um B2, mas não há confirmação nenhum dos dois lados. Eu te garanto que. E se for um OVNI? Pois é, eu te garanto que se fosse um B2, o Irã ia botar em todas as capas da reportagem dele que eles derrubaram a arma mais perigosa dos Estados Unidos. Olha só, graças a Deus tem o Elric aí que tem sensibilidade acústica, hein? Tá pedindo para eu cantar, o Elric. A Sueli está dizendo que os vidros que eu cantei, os vidros da janela da casa dela quebraram todos. Minha gente, isso aí, doutor. Está aí dadas as notícias. A gente amanhã continua aí. Amanhã a gente vai vir mais cedo, né? Gente, amanhã a live vai ser 8 horas, direto da rádio. Rádio Maior com Y.net. Isso, eu vou já criar o link, gente. Você já compartilha. Eu vou botar radiomaior.net e aí você já vai ter o benefício, porque toda terça e quinta tu entra ao vivo às 8 horas, não é isso, Efraim? 8 horas do Brasil, 11 da manhã de Portugal. A gente entra ao vivo aqui na rádio. Ela passa aqui em Portugal em FM, em duas frequências, que é a 91.8 FM e a 101. São agora, duas pela frequências. Internet, a galera bota o quê? Radiomaior.net? Rádio Maior, o maior com Y. Radiomaior.net e já vai cair direto dentro da rádio. Isso. Aí lá embaixo tem um playzinho. Isso é com I, é isso? Maior com I? Maior com Y. Y. O rádio é normal, o maior é com Y. Porque certo. Ela é uma rádio que fica na fronteira de Portugal e Espanha, e então ela tem um nome espanhol e português também. Rádio Português Maior com Y.net. Legal, gente. Então, 8 horas, nós vamos estar aqui no YouTube, na Rádio Maior, né, fazendo uma dobradinha com o Efraim, ok? E outra coisa, Efraim, tem alguma coisa aí no último minuto que aconteceu, não? Aí no mundo? Bom, aqui, o último acontecimento que eu posso relatar aqui, deixa eu ver aqui. Espera aí. O último acontecimento aqui que é ligado à guerra, claro, né? Se usássemos ninguém fala mais do Epstein, né? Sossegou, ninguém fala mais do Maduro. Não, tem uma afirmação bombástica. Se usássemos nosso arsenal nuclear, nenhum Estado se recuperaria. Quem disse isso? Hoje, Emmanuel Macron. Meu Deus! Vou até publicar. Eu tenho aqui a imagem dele falando. Meu Deus! Me marca lá, cara. Isso é uma bomba. Marca eu vou mandar para você. Vou mandar. Marca lá, marca que isso é uma bomba, hein? Então ele quer a guerra mesmo, total, né? Cara, total. Eu não sei se ele quer. É 1 minuto e 20. Eu vou ver ainda o que. Esse aqui é só a frase de efeito do que ele falou. Né? Uma das frases que ele falou. Vou ver depois a fala total, que é de 1 minuto e 20, o que ele quis dizer com isso. Tá certo, minha gente, Zap 21 995 31 34 67. Você manda Geburá, você manda código de Enoque, que as 4 semanas agora é do Efraim. Então você vai ter um descanso do ancião, tem o material já gravado, e o Efraim vai largar o aço no código de Enoque e largar o aço lá no Geburá. Mas você vai encontrar o material já explicativo do 536 DC e a preparação para o desacobertamento do 8 de julho. E você que precisa ganhar em dólar, Santo Bill, você manda no Zap 21 995 31 34 67, você manda Bill. E aí a gente manda para você e você vai dolarizar a sua vida. Se serve, né, de incentivo, você já devia ter feito isso ontem, porque hoje, no Brasil, tudo já está mais caro, tá, Efraim? Tudo mais caro já. Tudo mais caro. Mais caro. Aqui também. É só misericórdia. Tá bom? Um abraço aí, gente. Um abraço aí, pessoal. Obrigado. Tchau, tchau. Até amanhã.